Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do portal Treina Web. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo, estamos aqui no curso de Photoshop Intermediário Avançado. Nessa aula eu quero mostrar para vocês o filtro Vanishing Point, que fica aqui na aba Filtro, Vanishing Point, mas como vocês conseguem ver, ele fica logo após o Liquify, que a gente já abordou na aula de Retouch. Então eu só vou aqui rapidamente só dizer, esse é o Liquify, para dizer que eu disse todos os filtros nesse curso, mas não vai ter nada de novo, tá? Filtro, converter para filtro inteligente. Filtros do Liquify. Liquify vai deixar você distorcer a imagem. Ele tem um botão para você acessar ou não o modo avançado. Ele tem a opção de você salvar o que você fez e recarregar se você precisar. Caso você esteja usando uma versão anterior, a CC 2015. Na CC 2015 você pode simplesmente usar um objeto inteligente e você recarrega quando você quiser. Mas imagine que você esteja usando a versão CS6. Ele não aceita o objeto inteligente. Então nem tente colocar como objeto inteligente. Mas você pode salvar a malha e recarregar outras vezes. Então você pode simplesmente deixar uma camada da imagem original na camada de baixo, dar um Ctrl J e fazer na camada nova. Se ficar ruim, você joga fora e faz de novo na camada original. Daí você recarrega e ajusta. Aqui tem as configurações do pincel, desde tamanho, pressão, densidade, que é se ele vai apertar mais largamente no pincel ou mais o centro do pincel, e para alguns pincéis o rate, que seria a velocidade no qual ele aplica, que daí se ele é mais rápido ou mais devagar na velocidade. Pressão é a força, rate é a velocidade. Imagine o que gira. Então, ele gira muito, mas ele gira várias vezes no segundo, ou ele gira muito e poucas vezes no segundo. Seria a diferença do rate. Você tem opções de reconstruir, você tem opções associadas à máscara de camada e associada à máscara que está aqui, para você fazer interpolações de máscara. Opções de visualização, se você quer ver o teu mesh de distorção, se você quer ver as guias que tem na foto, se você quer ver a sua imagem, se você quer ver as máscaras que você pintar, com o pincel de máscara, né? Essas máscaras aqui. E você quer ver o backdrop, que seria ver as camadas originais na frente, para você ver um antes e depois. Bom, e daí aqui tem as ferramentas de distorção. Desde mover, que você usaria, por exemplo, para alinhar o nariz de uma modelo que tivesse torto. Imagine que ela tivesse um pequeno desvio, você poderia dar uma alinhadinha. Ou algum objeto na cena que você quisesse mover, você poderia vir aqui para mover aquele objeto. Esse é o para reconstruir. Esse também é para reconstruir. Eu não sei porque que tem dois, eu não sinto muita diferença entre eles dois, mas um chama suavizar e outro reconstruir, mas os dois vão reconstruindo aos poucos. O de girar, o de inflar, na verdade esse é de desinflar, né? O próximo é de inflar, e aqui para ajustar uma linha reta, você puxa aqui assim, e ele vai ficando retinho na direção oposta de onde você está puxando. Tá vendo? Opa. Bom, então é isso, eu vou dar um cancelar aqui, tá? Era só para dizer que a gente tem essa ferramenta. Vamos para o foco dessa aula, que é o Vanishing Point. O Vanishing Point ele é útil quando você tiver que trabalhar com imagens com perspectiva. Imagine que eu queira desenhar essa janela, uma nova no centro, ou em cima. Eu montei uma maquete em 3D, que eu creio que isso daqui seja 3D, dá para ver aqui que os reflexos são bem falsos, embora o cenário em volta é real. Mas a maquete aqui é 3D, a gente consegue ver que o teto solar não é real e assim por diante. Imagine que você já tenha montado 3D, o cliente montou 3D e ele quer fazer alguns retoques. Que nem a ideia da aula de retoque de tratamento de pele você poderia fazer aqui. Usar Dodge Burn para clarear e escurecer algumas áreas, usar do curso básico a parte de tratamento de cor para ajustar cores de partes da imagem. Por exemplo, o cliente pediu que quer só mudar a cor do predinho e ele não vai renderizar tudo de volta só por causa disso. Então você muda a cor do predinho aqui. Pega o Hue Saturation, pega o marcador, seleciona a cor que você quer como base, vem aqui e muda a cor da casa. Beleza? Bom, mas aí imagine que o cliente queria pôr mais uma janela aqui ou lá em cima. Você vai fazer o seguinte, como o objeto está em perspectiva, a gente sabe que os objetos não têm o mesmo tamanho. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa janela e vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em transformar seleção, para eu poder mover para lá. E vocês conseguem ver a diferença enorme de tamanho, por causa da perspectiva. Então, se eu quiser criar novas cópias, eu tenho que forçar essa perspectiva. Então, eu vou fazer assim. Vou criar uma nova camada. Vou vir em Filtro e Vanishing Point. Aqui no Vanishing Point, ele traz um cursor, porque eu estou com essa opção selecionada. E com esse cursor, eu posso delimitar qual que é a linha de perspectiva dessa imagem. Consegue ver que eu estou definindo a perspectiva? Eu tenho que tentar acertar com a perspectiva do objeto. Então eu vou tentar ajustar ali para simular a perspectiva correta do objeto. Eu acho que seria algo mais ou menos assim.
Não sei se consegue ver que aqui com a janela está praticamente certo. Acho que dá para dar uma pequena recuada aqui, ó. Tá ali bem alinhado com a janela aqui e quase bem alinhado com as linhas aqui. Eu vou dar mais uma ajustadinha para dar uma ajustada com essa linha. Aí parece quase perfeito aqui os dois, tanto vertical quanto horizontal. Daí agora que eu tenho uma das linhas, se eu quisesse ter uma para cá, eu poderia também. Eu venho aqui com o Ctrl e puxo um novo plano. E eu posso usar o Alt se eu quiser girar, como se fosse uma portinha, para definir em que perspectiva que está essa casa. Eu vou girando, ó. E daí eu defini aqui a perspectiva desse plano e desse plano. Tem os dois planos prontos. Bom, feito isso, a gente tem a Mark Tool, que é para selecionar um pedaço da imagem. Tá vendo que ele seleciona já na perspectiva? Bom, a gente tem o carimbo, que a gente vai testar na sequência. A gente tem o pincel, que seria para poder pintar sobre a imagem, usando perspectiva. Tá vendo que o pincel dá uma leve diminuída com a distância. Dá um Ctrl D para tirar aquela seleção. Aqui tem a transformação, conta-gotas para copiar a cor, para usar o pincel. E a régua para você medir alguma coisa. Bom, eu vou usar o carimbo. E daí ele tem a opção, se eu quero usar o healing, que chama ali Hue, que seria o healing, que é para ele combinar a luminância. Ou se eu não quero. Se eu não quero, ele copia como se fosse o carimbo normal. Se eu ligar, é como se fosse o Band-Aid. Seria a diferença entre o carimbo normal e o Band-Aid. Seria on ou luminância, seria tipo o Band-Aid. Aí você tem as mesmas opções de um pincel normal. Tamanho, desfoque e transparência. Bom, eu vou vir aqui, vou dar um Alt-clique nessa janela. E vou ver onde que eu gostaria de pintar, por exemplo, aqui assim. E daí eu pinto sobre essa área. E vocês conseguem ver como a janelinha sai ali certinho em cima. Usando a perspectiva correta. Ele já redimensionaria para compensar a mudança de perspectiva. Imagine que eu quero uma no centro. Eu vou dar um Alt-clique, vou pegar bem aqui por cima, para eu poder acompanhar a linha aqui assim. E ó, vou desenhar aqui bem assim no centro. E daí eu clono na perspectiva para manter o real da imagem. Eu acho que poderia vir um pouco mais para a direita, mas eu posso fazer isso lá fora. Imagine essa porta. Tá vendo que a porta está virada para esse lado, né? Se eu quisesse virar ela para frente, você tá vendo que ele já inclina, já faz a rotação da porta pro lado contrário? Não ficou perfeito, mesmo porque aqui está em sombra e aqui está em brilho, mas ele já faz a inclinação. Eu vou ligar agora o Hue em luminância, vamos ver se ajudaria. Eu acho que vai ficar meio ruim, mas vamos fazer um teste. Ó, eu estou pintando, daí ele ainda não fez a correção do healing. E ó, ele fez, mas ele ficou muito opaco. Em vez de luminância, eu vou colocar só on, que daí eu completo. Vou clicar aqui, vou vir para cá. E ó, aqui aplicando direto. Bom, então seria essa a ideia. Para a portinha não ficou muito legal, mas para a janela eu consegui fazer bem certinho. Quando terminar, você dá um OK. Então eu vou só clicar em OK. E ele aplicou na minha imagem. Eu vou só mover. Eu nem precisaria fazer isso, na verdade, porque está numa camada nova. Deixa eu dar um ESC. A gente está aqui numa camada nova, tá vendo? Eu vou mover um pouquinho pro lado. Só que movendo desse jeito eu não estou movendo a perspectiva, tá? Eu estou só movendo. Não seria o mais certo. Mas acho que ficou razoável. E ó, sem a janelinha, com a janelinha. Vamos ver o que faria o que aconteceria se eu tentasse fazer direto. Eu vou tentar fazer direto sem o Vanishing Point. Vou vir com o carimbo. Vou dar um Alt-clique nessa janela. Vou trazer para cá. E daí eu vou pintar. Você consegue ver que ela parece gigante? Eu vou dar uma movida para ajustar o tamanho. E ó, consegue ver que ela continua parecendo gigante? Olha a diferença de tamanho. Dessa para de baixo. Tá vendo? Então é bem melhor usar o Vanishing Point, tá? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Eu vou vir aqui nessa imagem. Vou criar uma nova camada. Vou vir em Filtro e Vanishing Point. Aí só uma coisa que eu queria dizer é que você pode exportar esse Vanishing Point para o After Effects ou para um objeto 3D. A gente vai ver mais para frente os objetos 3D e aqui tem mais uma opção para objetos 3D, que é exportar isso como um 3DS, que daí eu posso manipular, girar e talvez exportar, salvar para uma outra pessoa como um 3DS. Então eu consigo criar um objeto 3D a partir do Photoshop usando o Vanishing Point e daí exportar como um 3DS. Esse é para o After Effects, eu uso muito porque daí ele cria já os planos certos da imagem, recorta, põe os planos, cria uma câmera virtual e daí eu posso navegar com a câmera virtual pela imagem, fazer tipo uma animação.
É bem interessante. Ele também tem a opção de renderizar as medidas e voltar para dentro do Photoshop, você usar as medidas lá, ou simplesmente voltar para dentro do Photoshop como um 3D.